O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Leio aqui na Santa Bíblia, no Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, 14. Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Lembrando que depois da morte, não logo após a morte, ou mês ou ano após, e sim na volta do Senhor Jesus Cristo, é o que nos garante a Bíblia Sagrada. Nada a ver com igreja, religião, curso teológico, não, Bíblia Sagrada. Então que o Senhor Jesus Cristo voltará, e quanto a pessoa que viveu e morreu salva, simbolicamente dormindo em Cristo, neste eufemismo bíblico, tal pessoa será ressuscitada. Portanto, a morte pela Bíblia não é o fim eterno, perpétuo da pessoa, é a interrupção da vida, interrupção total. O morto fica plenamente inconsciente, a pessoa morta. Mas, quando servimos ao nosso Deus, isso não é em vão, nos garante várias passagens na Santa Bíblia. Vamos pelo vale um a um. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará. Abel, está claro na Bíblia, não é amigo, foi o primeiro homem a entrar em óbito, foi assassinado pelo irmão Caim no campo. Abel morreu salvo, mas continua desaparecido no pó da terra. Não resta um fio do cabelo do Abel, filho do Adão e da Eva, irmão do Caim. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vier, como diz a Bíblia, na sua segunda vinda, então Abel será ressuscitado na posse da vida eterna, corporalmente, fisicamente, na imortalidade. E assim com relação a todo mundo que viveu e morreu salvo. Quem está vivo e morrerá salvo. A minoria morre salva. Infelizmente a maioria morre longe do Pai Celestial, morre sem salvação. Mas Deus continua e continuará até o dia, até o momento do fechamento da porta da graça, a oferecer salvação, graça, misericórdia, perdão e salvação a todo mundo, ao pior pecador. O Cristo convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós já vamos pelo vale até que a morte enfim nos queira ali ceifar. Na descida atroz somente a dor sem fim, do negror do vale que
o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nós já vamos pelo vale um a um, na voragem desta vida a morte achar. Mas Jesus nos fala com doçura e amor. Oh, não temas que tua alma vem buscar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nada temos, pois, de que temer. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Demilson Carvalho, aqui no meu estúdio, na residência, Jardim Petrópolis, Ceres, estado do Goiás. Alguém aí, imagino que conheça essa minha cidade, lá de cá de Rialma, além para cá, claro, além para lá, não, desculpe, do Rio das Almas. Ceres fica a 180 quilômetros longe da nossa capital querida, Goiânia. Morei em Goiânia durante 1 ano e 10 meses, entre 1980 e 1981. Depois, 33 anos praticamente em São Paulo, e há mais de 12 anos
de volta aqui à minha cidade natal, eu e minha esposa Marineusa, eu sou o Demilson Carvalho, Ceres, estado do Goiás. Ceres é uma cidade que contém 22 mil habitantes, e cá estamos, há mais de 12 anos na verdade, e aqui dentro do meu estúdio, não, quer dizer, direto do meu estúdio, que fora não estaria na frente do microfone, não é? Fora do estúdio, impossível fazer o programa. Estou aqui no estúdio próprio da residência, Ceres, Goiás, meia edição de 4 canais, microfone barato, porém a contento, muito bom, e enfim, celular de qualidade, tecnologia 5G, internet fibra ótica, empresa muito boa aqui, e enfim, é daqui que estou, evidentemente, é claro, natural, ao vivo, ao morto, aqui não estaria. Primeira passagem bíblica sobre o assunto foi a passagem que li antes da execução do louvor inicial. Nós já vamos pelo vale para o cemitério, quer dizer, não vamos, porque o pessoal carrega a pessoa morta, pessoal vivo, não? Morto não carrega morto. A pessoa morta, então, tem um explicado, lembra-se, não vai a lugar algum. Poder volitivo, então, existe apenas na pessoa viva, que vai, volta e vai para lá, para cá e para lá, aí morre e já não percebe coisa alguma, já não faz coisa alguma, como diz a Bíblia em várias passagens. Estou repetindo a leitura da passagem inicial, aí não era aula de Bíblia, mas agora é. Pode até anotá-la. Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Anotou? Parabéns, eu leio. Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Repito, que passagem significativa, elucidativa e deveras emocionante, concorda? Salmo 48, 14. Pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Sim, e em algum momento após a morte, posso demorar bastante, para Abel está demorando mais de 5.000 anos. Para Adão, então, quase isso, Adão e Eva. Então, em algum momento, o Cristo voltará, diz a Bíblia, e não eu, vindo da Nova Jerusalém à terra, acompanhado por todos os anjos potentíssimos e bilhões de serafins e querubins. Nenhum anjo ficará na Nova Jerusalém. Todo o cortejo acompanhará o Cristo na sua vinda, segunda vinda, na sua volta, como queira. Então diz a Bíblia naquele momento, Apocalipse 1, versículo 7, eis que ele virá com as nuvens e todos os olhos o verão, e o Cristo também ensinou-nos sobre isso, Mateus 24, 30 e 31 e Mateus 25, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos ou nações da terra verão do verbo vir, enxergar, presenciar, o Cristo, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos tocando trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, pessoas salvas em todo o mundo, pessoas salvas, mortas, que serão então ressuscitadas para a vida eterna e imortalidade, pessoas vivas que não morrerão e serão premiadas com a imortalidade, e subiremos, quer dizer, não subiremos, seremos levados para Nova Jerusalém. Então ficaremos lá, diz a Bíblia, conforme Apocalipse 20, durante 1000 anos, o milênio. Depois viremos para a nova terra, após o fogaréu do juízo final apagar-se. Enquanto isso, a fila anda, a fila voa. Há muitas filas na terra, não? Fila bancária, fila para pagar conta e matricular o filho na escola, ou própria pessoa e tal. A fila mais comprida que existe, embora é invisível, isso é didática, ensinamento, nomenclatura, é a fila da morte. Acabamos de nascer, esperando lá no ventre da mãe querida, durante 9 meses, só para sair e aqui fora já entrar na fila. Fila invisível, repito, mas existe a fila da morte. Então, pois este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Lembrando brevemente, eu não recapitularei tais assuntos porque eu não sairia do lugar. O que eu expliquei nos 6 últimos programas, tudo sobre o cérebro, os 2 hemisférios do cérebro, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, os 4 lobos. Então, lobo temporal, aqui a ordem não importa, lobo occipital, lobo frontal e lobo parietal, e ainda um 5º lobo, o lobo límbico, que não fica nos hemisférios, mas lá no meio do cérebro, entre os 2 hemisférios, então, entre os 2 lobos, o lobo límbico, sistema límbico, é uma coisa impressionante. Então, na realidade, ao todo, 5 lobos, que maravilha. Daí os neurônios,
dizem lá que temos 85 bilhões de neurônios. Daí as descargas elétricas pelas enzimas cerebrais, então as sinapses, a formação de memória. Eu expliquei tudo sobre, de fato, o mecanismo cerebral. Ficou claro pela Bíblia, pela semântica, pela anatomia, pela etimologia, pela etimologia. Enfim, ficou claríssimo à luz da Bíblia e da ciência que o meu cérebro é a minha alma. E isso nos 6 programas anteriores. Que os meus olhos são a parte visível ao povo que está na frente e enxerga, então, da nossa alma. Os olhos. Então você vê ali a menina do olho, a íris e tal, a córnea, o início do globo ocular, que parece a ponta de uma bolinha de gude, não é? Isso vai terminar lá numa seção cerebral. Não, eu captarei. Está bem explicado isso aí, e tais programas estão postados. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Lembrando que meu nome é grafado assim, M de mão, final N de navio, Demilson, M-N, Demilson. Então, esse é meu canal no YouTube. Cada programa que eu faço em rádio, ao terminá-lo, faço uma breve edição quando requer-se isso, e posso, que já está sendo feito nisso, no meu canal no YouTube, neste canal, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. E o programa fica ali. Vai também pelo Facebook, mas no Facebook sai, não permanece. Mas no YouTube fica ali, ad perpétuo. Então se inscreva neste canal, não agora, para não perder explicações, que iniciarei já, logo não, daqui a poucos segundos ou minutos, enfim, divulga este canal. A pessoa perde o programa, não há prejuízo, depois eu assistirá neste meu canal no YouTube. E você também pode divulgá-lo aos seus amigos, até inimigos, ele tornará seus inimigos, se tornarão seus amigos agradecidos a você, por você divulgar no nosso canal no YouTube deste programa Luz para o Mundo, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Escola Bíblica, Aula de Bíblia. Então já falei bastante, anote já, querendo meu WhatsApp, contate-me, não agora, claro, mas pode já enviar a mensagem dizendo: estou ouvindo aqui com o rádio ligado em Goiânia, Aparecida de Goiânia, em Umas, Abadia de Goiás, enfim, Trindade, diga onde você está me ouvindo. Se for pela internet também pode falar. Aí uma mensagem de texto e tal, pode até gravar o áudio. Telefone não atenderei, claro, estou ao vivo aqui e eu ficaria morto, né, se eu parar o programa para atender telefonema. Depois do programa, sim, às 14 horas em diante. Então, meu WhatsApp é público, pode tornar-se meu contato, está intimado. DDD 62, o mesmo da capital Goiânia, que Sérgio de Goiás. DDD 62, os números são 9966-0611. DDD 62, meu WhatsApp. Os números são 9966-0611. Então, prosseguindo, já fiz aqui uma abertura, introdução, com a nossa aula bíblica. Não é curso teológico, eu não sou teólogo, eu não sou professor de teologia. Professor de Bíblia, sim. Pela graça, nosso Deus, sou jornalista, escritor, compositor, cantor, heresiólogo, vaticanólogo, papólogo, historiador, mas aqui estou como professor de Bíblia, religião com humildade, mas na plena competência que advém do Espírito nosso Deus, o qual nos prepara para isso, nos agracia e nos unge para lermos e entendermos e explicarmos fielmente a palavra do nosso Deus, nosso Pai Celestial, a Bíblia Sagrada. A Bíblia assim diz no Salmo 119, versículo 105, não é isso? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Enfim, a Bíblia. Modifiquei um pouco a linguagem, mas a essência é isso. Salmo 119, versículo 105, e ainda neste salmo, versículo 130, está sentado. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos humildes, dá luz para o mundo. A Bíblia é luz para o mundo, e não eu. Eu tenho sido iluminado por essa palavra, entendendo fielmente a Bíblia e também explicando-a com a mesma fidelidade pela graça do nosso Deus, dom do Espírito Santo que eu tenho e muitas pessoas também de outras igrejas e não apenas eu. Bom, eu copiei do YouTube, crédito de dois rapazes muito simpáticos, divertidos, num canal no YouTube chamado Você Sabia? Então eles explicam aqui de maneira assim, bem pitoresca, a questão da morte. Quer dizer, não explicam, quem explicará sou eu. Já expliquei, não? Quando eu expliquei o milênio, vários programas, o Apocalipse 20, mas doravante farei uma recapitulação, até prosseguindo com programas inéditos, aulas bíblicas inéditas sobre o que é de fato a morte e por que temos que esperar, quer dizer, o morto não espera, modo de falar então, força de expressão, a volta do Cristo para sermos ressuscitados e então recompensados pelo bem que fazemos, pela graça do nosso Deus. Fazemos o bem não para sermos salvos, sim pela ação do Espírito Santo em nós. É natural que a pessoa convertida faça o bem e evite o mal.
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do pecado já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo aí, 2 Coríntios 5, versículo 17. Vamos ouvir os rapazes? Gostei muito e copiei então essa explanação, porque gostei demais. Que maravilha. Você aí, tem medo da morte ou medo de morrer? Com certeza você já parou para pensar o que acontece depois que morremos. Será que vamos pro céu, vamos pro inferno? Ou será que depois que a gente morre, a gente não vai para lugar nenhum? Apenas deixamos de existir? E no vídeo de hoje vamos falar sobre os mistérios da morte. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, é claro, pode deixar o seu joinha. Yeah! Pediu o joinha pra vocês não perderem o costume, né galera? Você já parou pra pensar o que acontece depois que morremos? Vamos então começar com a seguinte história. Você tá aí de boa assistindo esse vídeo, aí do nada, ai, dá um ataque no coração e você morre. Credo, né? Isola, não vai acontecer isso não. Mas suponhamos que do nada você parou de viver. O que acontece? Isso é uma coisa que mexe bastante com a humanidade. E atualmente parece que a população tem muitas opiniões e teorias a respeito disso. Alguns acreditam que a vida é uma só. Morreu, acabou. Tudo que a gente tem é a nossa vida aqui agora, na Terra, e a gente tem que viver o agora. Se morreu, acabou. Acabou. Game over. Já outros não acreditam assim. Acreditam que depois da morte exista alguma coisa. E é a partir dessa crença que existe alguma coisa depois da morte que nasceram várias teorias. Independente do que vai acontecer depois da morte, se você vai para outro lugar ou não, vamos começar esse vídeo falando cientificamente do que acontece com o seu corpo depois que a gente morre. Morte física. Os médicos identificam que uma pessoa morreu quando o coração para de bater e não tem mais nenhuma atividade cerebral. Quando o seu coração para, ele deixa de fornecer oxigênio para o seu cérebro. E sem oxigênio, seu cérebro para de produzir impulsos elétricos, o que acaba resultando numa morte cerebral. Porém, galera, quando o seu coração para, só depois de 30 segundos que o seu cérebro vai parar. Ou seja, mesmo seu coração parando, o seu cérebro ainda fica registrando todas as atividades do seu corpo durante 30 segundos. Ele só vai morrer 30 segundos depois. E nesse curto espaço de tempo, o cérebro pode criar um mundo inteiro dentro dele. Nesse curto período entre vida e morte, essas pessoas relatam ter visto coisas de outro mundo. A maioria diz que no momento da sua morte, elas estavam conscientes, estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Já outras, enquanto estavam inconsciente, dizem ter visto uma luz enorme. Mas tudo isso, galera, pode ser alucinações de quando estamos prestes a morrer. Não necessariamente está ligado com coisas do além, né? Beleza, os exemplos que falamos valem para as pessoas que quase morreram e voltaram à vida. E quem morre? O que acontece? Se você realmente morrer, acabou, não tem mais vida, é nessa hora, galera, que começa um processo meio nojento e bizarro. A primeira coisa que acontece é que todos os seus músculos relaxam. E quando falamos em músculos se relaxar, a gente fala de todos os músculos do corpo, inclusive o ânus. E aí, quando o cara tá morto, o ânus dele relaxa, você já deve estar imaginando o que acontece, né? Solta tudo. Tudo vai pra fora. Basicamente, tudo que tiver dentro do morto vai acabar saindo, incluindo gases, urina, ar no pulmão. Tudo que tiver que ser expelido do corpo, o corpo vai fazer isso. Vai mandar embora de alguma forma. E é por isso que existem vários relatos de enfermeiras que dizem ter escutado peidos, sons estranhos, vindo lá de defuntos. Eles não estão vivos pra fazer isso, é a própria reação do corpo à morte que faz isso. Expulsando, né, os gases, as fezes, tudo. Porque o corpo tem que expulsar aquilo ali que tá produzido. E se uma mulher estiver grávida, no momento da sua morte, ela pode chegar a dar à luz. Ao invés dos músculos se contraírem e empurrar o bebê pra fora, como a mulher tá morta, isso não acontece. São os gases internos que empurram o bebê pra fora e fazem ele sair. Depois de tudo isso, o sangue geralmente se concentra em algumas partes do seu corpo. Fica concentrado, não vai ficar andando mais no seu corpo. Ele não circula. É por isso que tem fotos de defuntos que você vê eles inchados, com marca roxa, porque é ali onde o sangue tá concentrado depois que a gente morre. E caso você seja um homem e tenha morrido de bruços, se ficar assim por muito tempo, pode até causar uma ereção, mesmo morto. Bom, depois que tudo isso aconteceu, o sangue já parou de fluir. Logo, as células se desintegram. E com isso, começa a proliferar as bactérias daí. E é nesse momento que seu corpo começa a se decompor e sua pele começa a se soltar. E o próximo passo é o apodrecimento, que é quando as bactérias começam a comer o nosso corpo. E é nessa hora que o cheiro horrível dos mortos começa a surgir. Decomposição, as bactérias, os gases delas. Nossa, tem gente que fala que é uma mistura de cheiro de ovo podre com fezes e carniça. E esse processo de decomposição
decomposição dura de 8 a 12 anos, ou seja, o morto debaixo da terra fica lá durante tempo, né, mano? Tempo e tempo. Mesmo depois que a pessoa morre, ela tá fazendo parte da terra. Vivendo lá ainda. Exato, né? Ela não foi embora. 12 anos debaixo da terra até se desintegrar por completo. E o nosso osso é a parte que mais dura. Pode durar até 50 anos para se tornar parte da terra. E sumir por completo. Cientificamente, galera, é isso que acontece com o nosso corpo quando morremos. Mas você acha que é apenas isso? Morreu, vai virar adubo pro chão? Ou o que será que acontece depois da morte, de fato? Vamos então apresentar agora as teorias mais famosas a respeito disso. O limbo. Será que a gente vai pro céu? Será que a gente vai pro inferno? Será que a gente não vai pra lugar nenhum? E aí? O filósofo irlandês George Berkeley ficou tão fascinado com esse lance que resolveu fazer uma experiência. Para poder chegar perto da sua morte e sentir a sensação de quase morte, ele teve a brilhante ideia de se enforcar e quando estivesse quase morrendo, o seu amigo ia tirar ele de lá. Ajudar ele, para ele saber ali qual que é a sensação de quase morte. Esse cara acreditava que existia algo entre o céu e o inferno, um lugar que os filósofos chamam de éter. Hoje é mais conhecido como limbo, ou até mesmo de purgatório. Seria um lugar só de passagem. Você estaria morto, mas ainda não teria chegado no céu. Pagar uma dívida ainda, né, para poder entrar no céu. Seria um lugar onde você purificaria sua alma, se desapegaria das pessoas da terra, dos bens materiais, dos pecados. E aí depois de você limpar a sua alma, você aceitaria a morte, então estaria livre para ir para o céu. Muitas pessoas acreditam nessa teoria, e era a teoria que George também acreditava. Mas infelizmente o que ele conseguiu descobrir durante esse teste é que se enforcar é doloroso e pode te matar. Mas mesmo assim essa teoria do limbo, de um lugar entre o céu e a terra, é aceitada e seguida por muitas pessoas. Vida após a morte. Outro filósofo intrigado com a vida após a morte foi o francês René Descartes. Esse cara acreditava que a nossa alma estava separada do nosso corpo. Então quando o nosso corpo morria, ele ficaria aqui na terra, mas a nossa alma iria para um outro lugar. E é isso que muitas religiões acreditam, o conceito de vida após a morte. Que a gente não é só a nossa carne, né? Nós temos uma alma, né? um espírito. Seu corpo é descartável, mas sua alma é imortal. E aí com esse lance de alma imortal, que não morre e tudo mais, vem uma outra teoria sobre vida após a morte, que é a reencarnação. Então, enquanto alguns acreditam que quando a gente morre, a nossa alma continua viva e vai para algum lugar ou fica vagando por aí, tem gente que acredita que a nossa alma acaba renascendo em uma outra vida. E não é à toa que muitas religiões acreditam na reencarnação. Religiões como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o Umbanda e várias outras. Vocês viram aqui que existem várias teorias para tentar explicar o que acontece depois da morte, mas é difícil chegar numa resposta concreta. O céu e o inferno. E além do medo que temos de morrer, muitas pessoas têm medo de ir para o inferno. E aí que é a teoria das pessoas que acreditam em inferno após a morte. Se você for uma pessoa boa na vida, não fez mal pra ninguém e tudo mais, você vai receber seu passaporte, seu ticket pro céu. Caso contrário, se você desviou um pouco do bom caminho da vida, fez coisa errada, foi uma pessoa ruim, vai arder lá no fogo do inferno. E existe tanta teoria, né, sobre o inferno, de como é um lugar ruim. Cada religião tem uma visão do inferno, cada crença tem uma visão do inferno. Eu acredito, né, agora a minha humilde opinião, eu não acredito em céu e inferno, eu acredito mais assim, que a gente tá aqui vivo, aqui é o céu, aqui é o inferno, digamos assim, aqui é a vida, e aqui a gente precisa ser bom. Eu não acredito no depois, eu acredito no agora. Meu papel é fazer o bem agora, entendeu? Se tiver um depois, vai ser reflexo do meu presente. De certa forma, se você for uma pessoa mal, o inferno vai acontecer na sua vida no presente. Com certeza. Porque se você for uma pessoa mal, você vai viver no inferno, tio. Entendeu? Tipo, você não vai viver uma pessoa... você vai estar vivendo na maldade. Exato. Então você não vai ter aquela vida... E eu acho que é isso, na verdade. A gente tem que, independente do que acontece depois da morte, como a gente tá vivo, né, no presente, a gente tem que se preocupar com nossas atitudes, com as coisas que a gente faz agora, entendeu? Então tem que ser uma pessoa boa, não pode fazer o mal, não pode passar a perna, não pode ser pilantra, não pode ter maldade no coração, essas porra tudo. E não é só pelo fato de depois ter medo de ir pro inferno. É pelo fato da vida mesmo, né? Exato. Tem que ter o bom senso e ser uma pessoa boa. Entendeu? Eu já acredito assim. Você se lembra do que acontecia na sua vida antes de você nascer?
Eu acho que vai ser assim depois que a gente morrer. É porque, tipo assim, se a gente, antes de nascer, a gente não existia, logo a gente não lembra. Depois que a gente morre, a gente não vai existir. Logo a gente também não vai saber. Entendeu? Bom, sei lá, mano. Que loucura, um monte de teoria, velho. Enfim, então faz o seguinte, deixa nos comentários o que você acha disso, qual que você mais acredita ou gosta. Porque, querendo ou não, tipo, eu e o Lucas, a gente não acredita em nenhuma, mas também acredita em um pouco de todas e no final é isso. A gente acredita mais ou menos numa coisa, mas gostaria que fosse outra. E no final a gente acha que qualquer coisa dessas pode ser possível, plausível e... E lembrando que a gente fez esse vídeo aqui sem expor muita opinião, sem entrar a fundo em lance de religião. É mais um vídeo de entretenimento, passando informação, coisas interessantes. Que interessante, não? Acabaram levantando algumas questões importantíssimas relativas ao assunto. Alguém notou que o pessoal falou de modo bem pitoresco várias vezes que a teoria da reencarnação, do limbo, purgatório, céu e inferno para logo após a morte e tal. Porém, aqui estou com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta. A Bíblia não é um livro que apresenta teorias, suposições, deduções, inferências, não. A Bíblia é a verdade. Sobre a Bíblia, o Cristo orando ao Pai acerca daqueles discípulos e por tabela a nós, no nosso contemporâneo, disse João 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos consultar a Bíblia. Vamos consultar a Bíblia. Lembrando que o que doravante estará explicando quanto a este programa, de outras emissoras, e no caso na Sara Brasil FM Goiânia 93.9 há poucos meses, não é novidade. Assunto recorrente sobre morte, inconsciência na morte, ressurreição, vida biológica, vida eterna, mortalidade, para quando e tal. Vamos à Bíblia. Aqui não é igreja. Eu sou membro há mais de 52 anos, nunca neguei, e com muita emoção e gratidão ao nosso Deus. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde meus 20 anos de idade, já tenho uns 73 anos, caminhando para os 80, não, faltam somente 7 anos para meus 80 anos. E no Rádio Luz para o Mundo, que é esse programa, claro, óbvio, elementar, há mais de 38 anos, desde São Paulo. Foram 38 anos em São Paulo, a última FM na qual falei, de repente foi vendida, as últimas na verdade. A Música FM, Vini Paulista, 105.7, depois a Unidade FM, 96.5, durou apenas 6 meses, e lá estive. E comecei em São Paulo, prefixo AM, 1260 kHz, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. E na Sara, alguns meses, numa rádio local, há quase 13 anos, aqui na cidade ao lado de Sério, do lado do Rio dos Almas, lá de lá, Rádio Alvorada de Realma, etc. e tal. Bom, depois desse breve relatório, então, primeira passagem bíblica sobre o assunto da morte. Naturalmente, na sequência, é a ressurreição, porque a morte não é o fim eterno da pessoa, seja salva ou perdida, virão as respectivas ressurreições. Anote, Gênesis 3, versículo 19. Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 19. Notou? Parabéns, eu leio. Eu não insistirei muito falando da passagem. Quem tem interesse, anota rápido. Gênesis 3, 19. Sentença do nosso Deus devido ao pecado do casal Adão e Eva e para nós também. Independentemente de a pessoa morrer salva ou perdida, estar salva ou perdida no momento do óbito. Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Pronto. Já poderia encerrar esse programa aqui, neste momento, claro, mas ainda tenho mais de uns 20 minutos, tenho ainda uns 20 minutos. Resumiu tudo que a Bíblia relata sobre a morte. A pessoa foi feita do pó da terra, no caso Adão. Eva já não foi feita do pó da terra, de uma costela do Adão. Nós já não fomos feitos do pó da terra, e sim
A formação pela carga genética, informações genéticas, DNA, espermatozoide, cromossomos, óvulo e tal, e daí pelas gravidezes, é que as pessoas vêm ao mundo, não? A mulher dá à luz, a pessoa grávida dá à luz, enfim. Então, em Gênesis 3,19, nosso destino, seja a pessoa salva ou perdida, é o pó da terra. Até quando? Para quem vive, irmão, e salvo, até a volta do Cristo, segunda vinda do Cristo. Para quem vive, irmão, perdido, então, 1000 anos após a volta do Cristo, ocorrerá, diz a Bíblia, a segunda ressurreição. E eu prossigo, próxima passagem, anote. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, dizendo aqui o apóstolo, profeta Paulo, cheio do Espírito Santo, Romanos 5, 12. Por um homem, evidentemente Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade. Então, por que morremos? Sim, vem doenças, acidentes e tal, mas não é somente por isso que morremos. Bom, primeiramente morremos porque somos mortais. Um ser imortal, como Deus que é imortal, não morre, não é sujeito à morte, não é dado à morte, somos mortais, por isso morremos, estamos em óbito. Então, a morte existe por causa do pecado do Adão, e também porque continuamos a pecar, ou seja, nós na verdade, 6.000 anos após o pecado do Adão e Eva no Jardim do Éden, não morremos devido ao pecado do Adão. Não existe isso aí de culpa herdada, não. Adão teve sua culpa e se vira lá com Deus. Sim, ele se arrependeu, ouviu o Espírito Santo, morreu salvo. Eva também. Tiveram muito tempo para continuar aceitando a graça do nosso Deus. Adão morreu aos 130 anos de idade, está na Bíblia em Gênesis 5, de 1 a 3. Quanto a Eva, então não sabemos que breca levou, mas certeza que ela morreu. Certeza, e morreu salva, indubitavelmente, graças a Deus, a sua graça, a maravilha do amor do nosso Pai Celestial, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos concede vida eterna de modo condicional. Temos que crer em Cristo para que obtenhamos pela graça do nosso Pai Celestial, pelo sacrifício do Cristo na cruz, a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, imortalidade, como veremos mais na sequência. Anote a próxima passagem. Romanos 3, 23. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estavam, estarão, estamos da glória do nosso Deus. Pecamos, mas Deus perdoa o pecador que reconhece a falta, a culpa, a transgressão do Pai Celestial, do decálogo 10 mandamentos. Quando a pessoa peca em pensamento, palavra ou ação, e a pessoa reconhece, ouve o Espírito Santo, se entristece devidamente, genuinamente, então a pessoa confessa a Deus o pecado ou os pecados, e Deus perdoa prontamente. Deus não deixa para perdoar o pecado, estou muito culpado, volte amanhã. Não, a pessoa poderá não voltar, porque poderá estar morta e morrerá perdida. Lembra daquele malfeitor numa cruz ao lado do Cristo, popularmente chamado ladrão? Não é ladrão, mas é crime também ser ladrão, roubar e tal. Enfim, não importa tanto, era um criminoso. Então ele pediu ao Cristo, ao arrepender-se, vendo que o Cordeiro do nosso Deus morria por ele, por amor a toda a humanidade, sem dever coisa alguma, sem culpa no cartório, quanto ao pecado, mesmo quanto ao Império Romano e tal. Ele não era um dissidente político, não tratou de política, e eu também não. Veio com uma pincelada, mas por agora apenas prossigo. Então o malfeitor pediu ao Cristo: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Qual foi a maravilhosa resposta da graça de nosso Deus pelo Cristo, da graça dele mesmo, Cristo? Em verdade a ti digo hoje, 2 pontos, serás comigo no paraíso. E será, porque meu salvo se acabou no pó da terra, mas Jesus voltará e o ressuscitará, terá um corpo glorioso, garboso, imortal, vida eterna. Também Abel, Adão e Eva, e quantos bilhões de pessoas, provavelmente, talvez trilhões. Cuidemos de nós. Quanto a quem morreu, eu não tenho preocupação alguma, já era, mas eu estava perdido. Quanto a quem nascerá, ainda não nasceu, então não terei preocupação antecipada, aí complica, não? Mais uma passagem, anote. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, ainda é Paulo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então o dom da vida eterna Deus nos concede gratuitamente, não temos que pagar em termos monetários, dinheiro,
subir escadas ajoelhado, como o bom católico faz, porém erroneamente, sacrifício de tolo, não compensa, não é necessário. Não estou chamando católico de tolo, ou sacrifício, diz a Bíblia, não eu, sacrifício de tolo. Eu não tenho que fazer obra alguma para ser salvo, mesmo pagar o dízimo, guardar o sábado ou domingo, todos os dias que seja, ou dia nenhum. Eu não tenho que levar cesta básica a algum faminto. Se eu fizer isso, será por amor ao próximo, não para ser salvo, não querendo o favor do nosso Pai Celestial. Coisa maravilhosa, não? A graça do nosso Deus, sobre a qual Paulo escreveu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas vem a sequência. Não de obras para que alguém se glorie, pois nele, em Cristo, somos feitos para boas obras. Então, somos salvos para praticarmos boas obras. Quem pratica boas obras, por ser um cristão convertido, transformado, 2 Coríntios 17, então, está sendo salvo. Amém, glória a Deus, nosso Pai Celestial, aleluia, não? Mais uma passagem, anote. Romanos 2, versículo 7. Anote quem dá aula de Bíblia. Romanos capítulo 2, versículo 7. Mais uma chance, porque na verdade eu estou folheando a Bíblia. Óbvio, eu sei tal passagem de cor, todas essas, mas faço questão de ler, sim. Às vezes fora de cor, sim, até com os olhos fechados. Agora sim, folhei a Bíblia e encontrei. Anote. Romanos 2, versículo 7. Mais uma chance, anote. Vem também do apóstolo Paulo. Romanos 2, versículo 7. Aqui se diz: ó promessa bendita, maravilhosa, tão oportuna, não? Tão esperançosa. Romanos 2, 7. A todos, eu estou em Romanos 1, mas é 2 mesmo. Você não estou certo. Eu que comecei a ler no local, para o momento errado, para outro momento sim. Para agora Romanos 2, 7, de fato. Dará, quem dará? O Senhor Jesus Cristo. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Na verdade, o versículo anterior, o versículo 6, fala que será Deus quem nos dará a vida eterna. Sim, Deus nos dará a vida eterna por intermédio do Cristo, porque foi o Cristo quem morreu na cruz do Calvário para conceder-nos a vida eterna, a mortalidade, o perdão e tal. Então, Romanos 2, 6 e 7 fica melhor. Deus recompensará a cada pessoa salva, as suas obras boas pela salvação. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Noutra versão, ao invés de incorrupção, você lê imortalidade, porque é incorrupção no corpo que não apodrecerá, jamais envelhecerá, porque seremos imortais, incorruptibilizados a partir da volta do Cristo, ressurreição e tal, e não antes. Mais uma passagem, anote, ainda Paulo. Hoje Paulo é o campeão aqui. 2 Timóteo 1, versículo 10. Anote, amigo, escreva, amiga, aula de Bíblia, isso é sério. Já encontrei. 2 Timóteo 1, versículo 10. 2 Timóteo 1, versículo 10. Encontrei, somente tirei uma dúvida e já leio. 2 Timóteo 1, versículo, 2 Timóteo 2, 10, não é isso? 2 Timóteo 2, 10, finalmente leio. Assim. A dúvida prossegue, porque está estranho. Sim, é claro que... claro que está estranho, porque eu tentava ler em 2 Timóteo 2. Hoje eu estou embananado, desculpe. Isso passará. Ainda aprendo. Porque na realidade é a passagem a qual falei, que é 2 Timóteo 1, versículo 10. Mas eu estava lendo o versículo 2, capítulo 2, por isso achei estranho. Agora sim, 2 Timóteo 1, 10, desculpe. E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. O que se manifestou a graça do nosso Deus, por meio do Cristo Jesus, o qual, o Cristo, destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Vida eterna, da expressão grega zoe aionios, vida eterna, vida contínua, vida perpétua, o mesmo que imortalidade. Imortalidade, a mesma coisa, imortalidade. Por enquanto somos mortais. Deus continua prometendo-nos a imortalidade e a vida eterna. Promessa.
Se formos fiéis até a morte, Deus nos dará a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Se perseverarmos até o fim de nossa vida biológica, no caminho para a vida eterna, então estaremos salvos, seremos salvos. Porque a salvação, diz a Bíblia, não eu, é processada em 3 estágios. No pretérito, diz a Bíblia, fomos salvos. No presente indicativo, estamos sendo salvos. E no futuro, então seremos salvos, se a pessoa é fiel até o último dia, até o último momento. Aí de repente eles vão assaltar o banco e morre no intervir com agentes da lei, baleado e morre, a irmã é perdida. Foi fiel, foi cristã durante 50 anos, mas por um vacilo então, vizinhos bandidos, entrou na quadrilha e já era, morreu perdido. Cuidado! Todo cuidado é morte, o salário do pecado continua sendo a morte, mas também, na sequência deste versículo, Romanos 6:23, o dom gratuito do nosso Deus, por meio do Cristo Jesus, é a vida eterna, Zoe, Aiônio, vida eterna, imortalidade. Mais uma passagem, anote, isso é impressionante, a Bíblia, a verdade é super, mega impressionante, anote. Paulo dá um show de explicações sobre a vida biológica, a morte e a futura ressurreição da pessoa que vive, irmão, e salva, a ocorrer na volta do Cristo e nunca antes. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18, anote, aula de Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos do 6 a 8, depois de um salto para o 18. 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 18, inicia a leitura. Quanto a mim que é em Paulo, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida para onde? Para o cemitério, pôr da terra? Quer dizer, o morto não parte, não vai a lugar algum, é carregado e sepultado. Assim ocorreu com Paulo, mas morreu salvo, sepultado salvo, se acabou no pôr da terra salvo, será citado salvo para a imortalidade no dia da volta do Cristo. Ele garante isso aqui. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, qual o Senhor justo juiz? Senhor Jesus Cristo, porque o Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo julgamento, porque é o Filho do homem. João 5, versículo 22, a qual o Senhor, o Cristo, não, justo juiz, me dará na hora da morte. Será não, nada, pode tirar o cavalinho da chuva. Que maneira de receber a coroa da vida na hora da morte? Tem que aguardar a volta do Cristo. Por expressão, porque morto não aguarda apenas pessoa, viva aguarda algo. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Qual dia? Da parousia, epifania, poderosa apocalipse, vinda visível, nunca secreta do Cristo, me dará naquele dia, e não somente a mim. Paulo não era egoísta, pensou em nós, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Evidentemente, notório, que ama a vinda do Cristo, é preparado pelo Espírito Santo diariamente, não para a vinda do Cristo, porque poderá demorar bastante, mas ele virá, e sim para a morte, que poderá chegar muito antes da volta do Cristo, ou do fechamento da porta da graça. Cuidado, todo cuidado é pouco para não perder a salvação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas vai passar, assim o versículo 18, que vendo? Ainda 2 Timóteo 4, 18, que Paulo encerra isso aqui com glória, um desfecho impressionante e irrefutável. Paulo em 2 Timóteo 4, 18. E o Senhor, qual o Senhor? Jesus Cristo, me livrará de toda má obra, e me levará. Quando levará? Virei outra vez e vos levarei para a casa do Pai. João 14, João 13. Um será levado, outro será deixado. Quem será levado é porque será salvo, será imortalizado e levado. Quem será deixado morto, apodrecendo, para ser ressuscitado, perdido, segunda ressurreição, para o lago de fogo, final do milênio, segunda morte, Apocalipse 24 a 6 e tal. Eu, Senhor, me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Paulo conclui aqui com amém, e eu falo o meu amém também. Fala eu o seu amém, que maravilha, que glória, não? Amém? Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é concedida na condição da pessoa crer em Cristo. Mais uma passagem, anote. Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, 17, que se diz: os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio. Por silêncio, entendo que a palavra hebraica é Sheol, é a situação do morto plenamente inconsciente. De fato, o morto não pensa, não honra o Deus, não louva o Senhor, também não louva mais o diabo. O diabo também perde quando a pessoa ímpia morre. Mais uma passagem, anote. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma. Resumindo, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, a palavra hebraica é Sheol, na inconsciência, desaparecimento total da pessoa com mente, inteligência, razão, consciência, caráter e tudo. Sepultura para onde tu vai, no Sheol, não há obra, nem sabedoria alguma. Mais uma passagem, anote. Isaías 38, 18 e 19. Isaías 38, 18 e 19. Então, resumindo, anote e lê depois, confira. Isaías 38, 18 e 19 diz que as pessoas devem ensinar a verdade aos filhos quando tais filhos estão vivos. Porque morreu aí não adianta, a pessoa já não entenderá patavinas alguma. Mais uma última, anote. Lucas 14, 13 e 14. Lucas 14, 13 e 14. Então fala que a pessoa que faz o bem não deva se preocupar com recompensa, que recompensado te será na ressurreição dos justos. Porém, eu não sou materialista, eu não sou ateu, muito menos à toa, creio na Bíblia, a minha igreja crê em toda a Bíblia, por isso nós adventistas cremos na ressurreição de quem vive e morre salvo, ao ocorrer na volta do Cristo, contra quem vive e morre perdido, ao ocorrer mil anos após, para então lago de fogo, a sentença, segunda morte. Cuidado, vamos obter sempre a graça do nosso Deus, na confiança e no amor do nosso Pai Celestial, a vida eterna em promessa e imortalidade para a partir da volta do Cristo. Amém? Então, anote o meu WhatsApp, informe-me onde você está me ouvindo em Goiânia, alguma cidade da região metropolitana, capital do estado de Goiânia. Meu WhatsApp é público, pode adicionar, está intimado, é este, DDD 62 62, número são 9966-0611, é o meu WhatsApp, DDD 62, Séries Goiás, o número são 9966-0611, contate daqui a 10 minutos, informe onde você está com o rádio ligado me ouvindo. Então, será que há alguém me ouvindo? DDD 629 9966-0611. Então se inscreva no meu canal no YouTube. Este programa daqui a pouco será postado neste canal após uma breve edição. E divulgue o canal Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.
Deus abençoe a você.